que eu sou outra pessoa depois de empreender, depois de ser empreendedor. Acho que o empreender vou colocar inovar no mesmo pacote aí, né? Aí não dá pra gente passar dia após dia fazendo a mesma coisa com o paciente, né? Eu preciso no mês que vem ser alguém melhor do que eu fui hoje. No outro mês ser alguém melhor. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao QualiFisiocast. Estamos hoje aqui para embarcar na nossa nave de conhecimento com dois doutores referências aqui de Campo Grande, Dr. Gilberto Júnior, Dr. Gabriel Rapelo. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá bom, meus amigos? A gente que agradece. Eu que agradeço. Fico muito contente aí. Prazer. E vou fazer a abertura dos senhores aí, rapidamente, eu vou apresentá-los. Dr. Gabriel, graduado em fisioterapia, também mestre em saúde e desenvolvimento na região centro-oeste pela UFMS, especialista em fisioterapia e terapia intensiva adulto pela Sobrafir, atualmente é membro da diretoria nacional da Sobrafir, coordenador do programa de pós-graduação de fisioterapia e terapia intensiva da Faculdade Inspirar de Campo Grande. Também já foi ex-coordenador de serviços de fisioterapia no Hospital da Unimed de Campo Grande, Santa Casa de Campo Grande, da Cacemes de Campo Grande, do Hospital Adventista do Pênfico e também do Hospital Geral Elcadre. Currículo, o tamanho dele. Tá louco, extrema bagagem. Fico lisonjeado, tá, Gabriel? Sua agenda sei que é extremamente apertada, você conseguiu um espaço pra gente. Eu que tô lisonjeado pelo convite, obrigado. Prazerzão estar aqui. Obrigado mesmo. Dr. Gilberto, também graduado em fisioterapia pelo CDB, tem especialização em fisioterapia intensiva cardiorrespiratória, especialização em administração e marketing, especialização em terapia intensiva com área de atuação em adulto e também especialização em neurofuncional na área de atuação adulto. Atualmente também é coordenador do programa de pós-graduação na fisioterapia neurofuncional da Faculdade Inspirar, proprietário da clínica Habilis e responsável pelo setor de fisioterapia neurofuncional adulto. Isso aí, né? Obrigado. Excelente. Obrigado, pessoal, pelo convite, por ter aceito aí estarem com a gente. Galera, excelentes profissionais e desde sempre eu sabia que vocês eram completos, né? Pessoas num currículo invejável. O Gabriel já vi palestrando ainda como acadêmico, né? O Giba a gente foi conhecendo. Mas eu descobri que vocês eram diferenciados mesmo quando eu presenciei isso. Pode soltar aí, Tiagão. Bem diferenciado. Bem diferenciado. Como fisioterapeutas aí, ó. Olha lá, ó. Muito bom. Excelente. Isso aí Isso é uma paixão que a gente tem em comum, né? Assim, acho que eu vivi de música um tempo, né? No começo. O Giba acho que não chegou a passar por isso, né? Mas... Porque eu não viveria se fosse de música. Gabriel é nato. Mas aqui, nesse momento, é um momento de descontração nosso, de fazer a coisa que a gente gosta, né? E aí o Giba tava lá e calhou da gente fazer essa... A gente chegou aqui ouvindo uma música, ouve essa música aí, paramos o carro e falou assim, cara, vamos largar a mão, fala pro pessoal do podcast que a gente vai gravar, não precisa ouvir música. A gente adora ouvir, a gente tem um gosto muito parecido e tal. Então... Aí... E é claro que eu também gosto, porque eu tava lá escutando vocês, né? Então verdade, você vivia lá, né, cara? Você era o cara que aplaudia, né? Quando ninguém tava aplaudindo, você tava ali do lado. A gente tá aí pra isso. Pessoal, então nosso bate-papo hoje, a gente vai aproveitar todo esse currículo de vocês, essa bagagem extensa de vocês, e a gente vai acolher essas informações de vocês aí para jogar luzes para os nossos futuros colegas de profissão, né? Ou para aquela pessoa que acabou de sair da academia, né? E ainda não sabe exatamente o que escolher, né? Então, nada mais do que vocês aí, uma área que normalmente absorve muitos acadêmicos, né? Os recém-formados, que é a área hospitalar, que chama muita atenção, né? Eu acho que as primeiras apresentações, tanto a parte neurológica, né? Que eu acho que é o que a gente tem mais contato, né? De conhecer a fisioterapia, e também a parte hospitalar, né? Ainda mais depois da pandemia, como que foi conhecida a nossa área, né? Nossa profissão. Então, a gente vai absorver um pouco de vocês aí, né? Vocês vão escorrer nesse bate-papo aí. E a gente vai começar a primeira pergunta. Como foi para vocês escolher o curso de fisioterapia? Né? A gente sabe que vocês, né, lá atrás, se falava muito que a fisioterapia era a profissão do futuro, né? E hoje é o futuro. E o que foi para vocês? O que chamou a atenção de vocês naquela época? Por que vocês escolheram esse curso? Né?
Vou deixar pro Giba começar. Giba. Você sabe que minha história com a fisioterapia não teve relação nenhuma com nada, na verdade. Eu saí da escola e a minha ideia era fazer direito. A minha mãe sempre trabalhou com a área do direito e aí eu me espelhava bastante nela. Falei, olha, eu preciso seguir alguma coisa que seja mais ou menos parecida, né? E engraçado, né? Que quando a gente vai escolher uma profissão, eu falo muito para os alunos isso hoje. Falo, olha, quando você vai escolher uma profissão, você precisa não só... A gente pensa no dinheiro, né? Claro. A gente olha aquilo que dá mais dinheiro, que talvez seja mais bonito, que esteja mais em evidência, né? E eu tinha isso em mente, sabe? Eu olhava para o direito e imaginava que seria alguma coisa nesse sentido. E um pouco antes de prestar vestibular, eu quebrei a perna, andando de patins. Que legal. E aí eu fui para reabilitação e fiquei um bom tempo na reabilitação. E lá na reabilitação eu comecei a ter contato com um pouco da prática, né? Claro que dentro da ortopedia, não tem nada a ver com a minha área de atuação hoje. Sim. Mas naquele momento eu percebi que a área da reabilitação era algo que me fazia ver com outros olhos, né? O que seria a profissão. E defini que eu iria fazer fisioterapia 3 meses antes de prestar vestibular. Eu mudei o curso de direito, fui para fisioterapia e assim segui. Mas assim, do início não tinha nem ideia de que eu trabalharia, por exemplo, com a área que eu trabalho hoje, que é a parte da neurologia. Cara, que bacana. Olha, o meu caso, a minha mãe, ela trabalhava na universidade, né? Ela trabalhou anos, é aposentada na Universidade Federal, depois na Universidade Pública. Então, ela convivia com os coordenadores dos cursos, né? Ela fazia as cerimônias, né? Enfim, as formaturas e tal. E eu ouvi dela isso que você falou no começo aqui, né? A fisioterapia é a área do futuro, acho que é legal. Bom, que é importante dizer que eu, no terceiro ano, segundo, terceiro ano na escola, eu não estava bem, né? Eu estava um pouco desviado, assim, eu estudava pouco, eu era um cara relaxado, né? Não estava muito empenhado em fazer nada, estava meio perdido, né? Assim, eu gostava muito de música, né? Eu gostava... E então estava um pouco assim, então eu fiz, minha mãe falou e eu falei, vamos ver como é que é isso, né? Então prestei para fisioterapia, tal, entrei, mas ainda sem saber muito bem o que ia ser. O meu padrasto havia tido um AVE, né? Uhum. Então eu tinha visto já um trabalho de um amigo, um grande amigo meu, né? Que na época a gente não era tão próximo ainda, e atendeu ele em casa e tal. E eu falava, bom, se eu for ser fisioterapeuta, acho que eu vou fazer isso, eu vou atender os neurológicos, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas entrei meio que sem saber, né? E aí lá paralelo a isso, a minha namorada engravidou, então eu fui pai com 18 anos, né? E aí eu precisava... a vinda do Eduardo, meu filho, foi uma coisa que me fez tomar uma decisão do que eu tinha que fazer na vida, né? Então, ali virou uma chave, eu tinha entrado no curso de fisioterapia, e aí eu realmente me dediquei. Falei, eu preciso mudar, porque eu vinha de anos, assim, da adolescência, né, para a parte adulta, meio rebelde e tal, então aquilo deu uma virada. E aí, quando eu entrei no curso, eu tive uma aula com o professor Zé Luiz Feltrin, Orefse, né? Uhum. E ele entrou de branco, né? E o que ele falou, a disciplina era a história da fisioterapia, né? E ele foi contando aquilo, e aí aquilo ali me motivou demais. E foi mais ou menos por aí que aconteceu. Meio por um acaso, meio minha mãe falando, e de repente eu me apaixonei por isso. Engraçado que essa fala de que fisioterapia era a profissão do futuro, eu ouvia, né? Minha mãe falava isso, minha madrinha é fisioterapeuta. E na época ela trabalhava com neurologia, me deu um livro de cardiorrespiratória. Então assim, eu entrei porque eu estava fazendo fisioterapia ortopédica, minha madrinha trabalhava com neurologia, recebi um livro de cardiorrespiratória, mas eu ouvi as pessoas, é importante dizer isso, né? Que já que a gente está falando muito com essa galera que está se formando, esse conceito lá atrás de que a fisioterapia era a profissão do futuro, eu acho que era verdade. Eu não acreditava na época. Sim. Mas vendo o desenrolar da profissão, né, nos últimos anos a gente percebe, né, que realmente a fisioterapia era a profissão do futuro, que hoje é o presente, né? Maravilha. E assim, a gente observa que foi mudando, né? Foi mudando isso ao passar do tempo. E o que levou vocês, assim, durante a graduação, a escolher a primeira especialização? O Giba mudou um pouquinho, né, o curso
da sua área de atuação, né? Depois de formado. Mas o que foi levando vocês, o que foi moldando vocês para esse percurso de ter para chegar nesse currículo, né? Escolher a primeira especialização, como que foi esse percurso aí? Olha, Essa é sua primeira. Eu me apaixonei rapidamente, né, quando eu tive as aulas de pneumo, né, na faculdade, o professor Baldomero, o professor Daniel, então são pessoas que me influenciaram muito, né, e o Giba, eu conheci ele, a gente já se conhecia da época da escola, mas a gente não era próximo, né, então a gente se aproximou na faculdade, ele é uma turma antes da minha, então é meu veterano, e eu descobri que ele tinha também esse interesse na mesma área, né, enfim, e a gente se aproximou ali, e nós resolvemos fazer um curso em São Paulo, né? O Azeredo, pai da fisioterapia respiratória, tinha um curso que chamava Curso de Fisioterapia Respiratória para a cidade de São Paulo. Acho que era uma coisa assim, né? O nome do curso dele. Acho que era a 20ª vez que ele estava ministrando. Foi a última, inclusive. E foi a última. Ele faleceu depois, né? Ele teve a questão da doença, do câncer, ele faleceu. E a gente fez esse curso e foi a primeira vez que eu fui sozinho para São Paulo, né, com os amigos e tal. Nós somos em 3, né, o Marcel estava com a gente. E aquilo ali foi uma experiência muito forte. Assim, a gente já estava, eu acredito que o Giba também já estava meio que olhando, né, pensando no futuro em trabalhar na área. Mas aquele curso ele foi um divisor de águas. Só que eu tive a oportunidade de estagiar desde o primeiro ano. O Baldomero me recebeu no hospital e eu fui muito bem recebido. E de cara aquilo ali me transformou. Eu queria muito fazer aquilo que era feito, então foi mais ou menos assim. Não tem muito segredo, mas a influência, eu acho que o professor na graduação, né, os mestres, eles têm um papel fundamental de transformar o aluno, né? E a maneira como eu conheci tanto ele quanto o professor Daniel, meu eterno professor, meu grande amigo, foi o que me motivou mais. E aí tinha um amigo que gostava muito da área, a gente, apesar de não ser da mesma turma, fizemos o curso e aí a gente bateu o martelo ali, que era o que eu ia fazer pro resto da vida, né? Não sei. É isso aí. Sociedade, hein? Exatamente. Vendo IAR. A gente assistia IAR, né? Todo dia a gente assistia IAR e depois estudava. Assistia IAR e depois estudava. Tinha um rito. Tinha, cara, um rito. Calabresa cebolada e estudava. É verdade, é verdade. Isso, acabei de lembrar disso. Não é quinta-feira, mas rolou um TBT aí, né? Mas é basicamente isso. A sua fala é interessante, que você falou que começou a estagiar no primeiro semestre, né? Sim. E eu tenho uma experiência muito parecida. Muito parecida, né? Que na época, quando eu entrei na graduação, eu era militar temporário, né? E eu tinha feito o cálculo, eu falei, bom, eu posso enganjar, perpetuar por mais tanto tempo e o tempo de uma graduação. E eu tinha escolhido fisioterapia, né? E eu falei, cara, mas eu coloquei na linha do tempo, falei, só vou conseguir ter uma prática, palpar, e o meu curso já começou com 5 anos, né? Lá no 4º ano, falei, puxa, se eu chegar no 4º ano e não quiser, não é o que eu tô afim. Não, vou ter que encurtar esse tempo. Aí conversei com o coordenador do curso, pedi uma autorização aqui, outra ali, foi indo. Comecei a visitar os estágios de observação física, comecei a fazer o estágio observatório também no primeiro semestre. Para eu já ter porque eu também nunca tive contato com a fisioterapia. Decidi fisioterapia, assim, muito parecido com o Gilberto. Assim, rolou a fisioterapia na minha vida. E aí, eu também fui desse jeito. Fui fazendo testes com todas as áreas. E também o que me chamou mais atenção também foi a parte... foi enfermaria, foi terapia intensiva, foi aquela mobilização do paciente no leito, então... eu me lembro perfeitamente. Assim, a primeira vez eu estava no primeiro ano ainda, estava fazendo o 2º período e quando eu vi pela primeira vez um doente na UTI morrer, né? Eu vi todo o processo a tentativa, né, de reanimação, enfim, a intubação, tudo. Então aquilo tudo mexeu, eu voltava muito empolgado, né, com aquilo, e então eu me lembro perfeitamente. Foi muito parecido, assim, né, foi muito por acaso também. Eu fui lá, eu quero estagiar em alguma área, não sabia, eu nem sabia o que era fisioterapia respiratória, fisioterapia em UTI, e aí aconteceu, né, assim, o professor Paulo, né, que era o nosso coordenador, finado professor Paulo, que é uma pessoa, assim, foi fantástico, assim, a maneira como ele me recebeu lá. E aí o Baldomero estava do lado e falou, Baldomero,
leva esse menino aqui para ir lá. E aí aconteceu. E foi fantástico. É, incrível. Mas tudo em volta, né, desse desenvolvimento pessoal e profissional tem uma virada de chave que é a dedicação, né? Então, tanto ou indo para um curso longe, ou fazendo estágio que não era obrigatório, né, se abdicando de tempo, tudo isso é dedicação, né? É importantíssimo na nossa área. Todas as outras, né? Sim. Mas essa nossa área a gente não pode deixar. Com certeza. Pessoal, e assim, quando vocês começaram, tem um bom tempo já, quais foram as principais barreiras, assim, que vocês observaram dentro da unidade de terapia intensiva, dentro de hospital? Como que era antes, assim, o Gabriel ainda vive um pouco de hospital hoje, e o que vocês já perceberam que teve uma mudança, assim, que foi interessante quando vocês começaram? Eu falo de questão de espaço da fisioterapia, não vocês como pessoa, assim, né? O que antes não era feito, ou que não se acreditava a fisioterapia, e hoje já, com as novas normatizações, o espaço que se criou da fisioterapia... Cara, assim, engraçado, né? A minha entrada na fisioterapia foi meio ao acaso, né? A minha escolha pela fisioterapia respiratória, que foi a minha primeira área de atuação, não foi por acaso, né? Foi muito próximo, não vou nem repetir tudo isso, porque foi muito próximo do Gabriel. A gente seguiu um trajeto paralelo aí, né? Desde o meio da faculdade, né? Até o final, né? E depois, né? Depois da faculdade, né? Na nossa vida profissional. Quando eu terminei a graduação, o Gabriel ficou aqui quando terminou, né? E quando eu terminei, eu fui para São Paulo e fui estudar fora. E eu fiquei um bom tempo trabalhando na área de cardiorrespiratória, terapia intensiva, e depois de um tempo eu voltei para Campo Grande. E quando eu voltei para Campo Grande, eu fui trabalhar num serviço que o Gabriel, inclusive, chefiava, né? Legal. Então foi bem legal, a experiência foi legal. E aí o que me fez, na verdade, a primeira barreira que eu encontrei dentro da fisioterapia respiratória foi trabalhar num formato que não era o formato que eu estava acostumado a trabalhar, né? Porque eu fiquei fora um tempo, tinha uma cultura diferente, né? Não estou dizendo que era melhor ou pior, mas era diferente. Sim. E na minha volta eu tentei continuar fazendo o meu formato de trabalho, né? E isso não foi muito legal, né? E o Gabriel era o meu chefe. E aí o Gabriel, como chefe, teve que me retirar do setor. Por gentileza. Onde? Lá num serviço que você chefiava. É porque nós trabalhamos em alguns serviços juntos, né? Não, foi lá na Santa Casa. Foi na Santa Casa. Foi na Santa Casa. Então isso foi depois já, né? E aí, assim, a gente até pactuava dos mesmos princípios, né? Mas na época era um setor, na verdade, era uma cultura diferente do que eu havia me acostumado a trabalhar. E por conta disso, eu tive que, na verdade, ser modificado do setor, o que foi a primeira barreira que eu encontrei e que, na verdade, foi uma bênção na minha vida. Porque, com isso, eu fui mandado para o setor de neurologia. E no setor de neurologia, cara, ali eu descobri que realmente o que eu gostava era a parte de neurologia. Então, olha só que engraçado, né? Que curso, né? Você perguntou assim, quais foram as barreiras, né? E a primeira grande barreira que eu encontrei foi não me adequar a um formato de trabalho que eu não estava acostumado. Sim, né? Não estava vinha habituado. desse formato de trabalho, não estava habituado. E aí, por conta disso, eu tive que me habituar a um outro setor, e nesse setor eu comecei a entender o que era neurologia. Era um setor que eu não estava acostumado a trabalhar, não tinha experiência, assim, tinha alguma experiência, né? Mas nada relacionado à formação. Mas naquele momento eu comecei a perceber o que era neurologia, né? A gente vem com aquele conceito de que pacientes neurológicos têm pouca evolução, né? Evoluem de forma muito lenta. E ali eu comecei a perceber que não, que na verdade a gente tem um universo muito grande para ser trabalhado dentro da neurologia. A gente falava muito, né, do imediatismo do hospital, né? Eu me lembro disso, a gente conversava muito disso no começo, né? Você tá tentando lembrar agora, né? As coisas acontecem assim mais rápido no hospital, né? Eu não sei se eu tenho paciência para... E no final você despontou ali naquele serviço e ali você se transformou num profissional que é realmente uma referência, né? Na área da neuro, né? Assim, foi uma virada de chave muito grande, sim. Graças a Deus isso aconteceu, né? Porque eu não deixei de gostar da fisioterapia respiratória, né? Da terapia intensiva, mas eu percebi que dentro da neurologia eu tenho um modo de trabalho que ele é mais eficiente, eu consigo ver os planejamentos, visualizar o paciente no longo prazo de uma forma mais fácil, né? E ali eu resolvi mudar de área. Isso foi em 2012, me formei em 2005. Isso foi em 2012.
que aconteceu, e de 2012 para frente, minha dedicação foi praticamente toda para a parte de neurologia. Por isso que ele pulou um pouco a história, porque a gente trabalhou na Unimed junto, nós exato. trabalhamos no regional, né? Então, assim, Isso, todos um os lugares, serviço. todos né? os hospitais quase. É. Né? E dali em diante, de 2012 em diante, a minha dedicação foi para neurologia. E ali da neurologia tiveram várias barreiras também, né? Sim. Que eu acho bem legal, sempre quando eu dou aula, eu tento contar a neurologia ao longo do tempo para as pessoas, né? E ali a visão era outra, né? Porque quando eu me formei, a gente estava numa era de muita teoria. Uma coisa que era muito agradável dentro da parte de fisioterapia respiratória, que quando a gente se formou, a gente já tinha muita evidência científica, né? Rodando, né? Muita coisa legal, muito respaldo. E a neurologia não tinha nada, cara. Neurologia não tinha nada. Tava engatinhando, não tinha estudo, ninguém conseguia comprovar nada. E a gente tinha teorias. Nível nacional ou nível internacional também? Cara, nível mundial. Mundial. O que a gente tinha pouca evidência. De evidência científica em nível mundial era evidências de ensaios. Muito ínfimo na prática clínica. Até para terapia intensiva também, assim, esse foi um período, olhando hoje, a gente também estava atrás um pouco, né? Mas quando a gente compara com o que a gente tem de produção científica hoje eu acho que tem que crescer muito ainda em muitos aspectos, mas realmente foi. Agora, no meu caso, eu não tive condição de fazer fora, né? Eu não tive condição de estudar fora, enfim, por questões financeiras e tal, enfim. Então, a minha trajetória aqui foi com uma oportunidade que o Daniel me deu, né? O Daniel e a Débora me deram no hospital, né? Eu me lembro, no dia da formatura, ele falou, tem um doente ruim no hospital, você precisa sair da festa aqui para lá, brincando, né? Assim, que coisa, né? E aí, assim, eu abracei, né? E eu sou muito, muito grato ao Daniel por isso, assim, por essa oportunidade. Eu sou eternamente grato. Eu digo para as pessoas que o Daniel, um dia precisar de qualquer coisa, assim, tem um cara que ele pode procurar, sou eu, porque eu sou muito grato. A maneira como ele me tratou ainda na academia, depois, a primeira oportunidade e tal. Então, eu não tenho... eu sou extremamente grato a ele, né? E aí, quando eu fui trabalhar, eu fui fazendo aquilo que a gente aprendia na universidade, né? E a fisioterapia daquele período ali de 2000, a fisioterapia em UTI, né? De 2006 a 2010, ela sofreu uma mudança muito grande. Então, acho o grande desafio que a gente, apesar de ter algumas diretrizes, né? Ali a gente já tinha o consenso, e já tinha um consenso de fisioterapia em UTI, como ainda não tinha muita evidência robusta, né, relacionada ao tema, a fisioterapia acabou abraçando um pouco algumas atividades que hoje a gente não considera como atividades do fisioterapeuta, né? Então a gente tinha aquela dificuldade, olha, se você não quer fazer isso, eu faço tudo. O fisioterapeuta, a história, acho que ela vem meio assim, ela foi pegando um pouco de cada e criando, né, aquilo. Então a gente não tinha... a gente acabava executando algumas tarefas, algumas coisas que não necessariamente eram obrigação do fisioterapeuta, e pior, né? Muitas vezes a gente acabava deixando de fazer aquilo que realmente é função do fisioterapeuta, aquilo que ele pode trazer de alguma maneira o benefício para os pacientes ali, e a gente acabava... Quem faz o serviço do outro não faz o próprio serviço. Então, exatamente, isso foi um grande desafio ali no começo, né? Eu percebi isso, e Campo Grande, a gente não tinha acesso como é hoje. O acesso é muito fácil hoje, né? Então, eu me lembro da gente pedindo artigo na biblioteca, né? Para entregar pelo correio. Então, assim, isso, imagina, o paper saiu hoje, você abre ele, você tem acesso, você vê na hora. Traduzido, tal. né? Então, assim, tudo é diferente, né? E aí eu me senti muito desafiado com o fato de eu não ter podido ir para fora, estudar fora e tal. Eu ia para os congressos, eu ia assistir profissionais que já falavam coisas diferentes daquilo que era praticado aqui. E eu me senti muito desafiado em trazer aquilo para a nossa região. Então, isso sempre foi um grande desafio para mim. Eu me incomodava saber que as pessoas estavam em grandes centros fazendo coisas muito diferentes do que o que a gente fazia na UTI aqui como fisioterapeuta. Então, isso me motivou demais, assim, né? Você vê assim, você estava falando sobre dedicação, né?
E o Gabriel falou, né? Eu formei 6 meses antes, eu consegui ir para fora, né? E o Gabriel não conseguiu. A gente falava muito sobre isso. Uhum. E o Gabriel não conseguiu. E a gente sempre foi muito próximo. E uma coisa que eu sempre falei muito para ele, e eu acho que vale a pena as pessoas saberem disso, né? Mesmo não indo para fora, né? Eu acho que, bom, eu não preciso dizer isso, né? O Gabriel hoje talvez seja a maior referência hoje dentro da terapia intensiva aqui na nossa região, né? Acho que isso é unânime para grande parte das pessoas. Claro. E o Gabriel, ele conseguiu alcançar uma abrangência nacional, né? Então, hoje o Gabriel, ele é conhecido no Brasil inteiro, né? Por quê? Por conta da dedicação dele, né? E eu fui para fora estudar. Eu tive em grandes centros, na época eu fui para o Lourdinha, que na época era maior, acho que era a maior referência na parte de especialização, né? Não sei como que está hoje. Não é mais minha área, né? Hoje está com a Reddor, né? Lá. Então. E eu não consegui, na verdade, atingir o que o Gabriel conseguiu atingir. Então fica a dica aí pra galera, porque a dedicação, às vezes o cara usa desculpa, né? O cara foi pra fora, o cara fez isso, o cara tem condições disso ou daquilo. E, na verdade, o Gabriel, ele não conseguiu fazer, ele não fez tudo que eu fiz na época. E eu não atingi nem metade dos resultados que o Gabriel atingiu. Então, assim, isso assim, não é porque é meu amigo, né? Você sabe, você conhece, claro, né? Eu não estou dizendo para uma pessoa que não conhece, né? Então, eu acho que esse lance de dedicação, e depois mudou, né? Porque na neurologia, eu não fui para grandes centros estudar e hoje eu me dediquei muito para neurologia. Eu quero dizer que hoje, principalmente hoje, né? Na era da informação, hoje eu não preciso ir lá na biblioteca pedir para a Bireme me mandar pelo correio, né? Hoje é muito fácil, né? Então, acho que você se dedicar hoje tem ainda mais do que antigamente, tem um peso muito maior do que falar, eu vou estudar em grande centro, vou fazer em tal lugar, em tal escola. Tem gente que senta a bunda na cadeira e estuda e se torna o melhor do mundo, né? Então, é a era da informação, né? Eu acho que, acho que isso tem que ser dito também. Com certeza. Oh, perfeitamente, é isso aí. A dedicação, né? Essa busca, essa sede do conhecimento, ela é indiferente do lugar que a gente está, né? E se a gente observar que um tempo atrás precisava enviar um postal para você receber um artigo que ia demorar aí 20, 30 dias. Custava uns R$13, eu me lembro. Parece que a gente é muito velho. Não, parece, né? não. Assim, faz 20 anos isso, né? Exatamente. Então, assim, a gente viveu essa transição, assim, né? E é muito massa ter vivido essa transição, porque hoje, quem está na graduação hoje não tem a menor ideia da dificuldade que era, tal. Então, o acesso hoje ele é muito mais facilitado para nós também, para o dia a dia, né? E é uma mudança, é uma quebra de paradigma, assim. E a mudança é cada vez mais rápida, né? Porque quando a gente conta essa história aqui, o pessoal fala, nossa, olha só, eles estão contando 50 anos de história, né? E, na verdade, não é. Não. Mas há 50 anos atrás, eu precisaria de 200 anos para contar essa história. Né? Hoje, aí a gente precisou do quê? De 20 anos para contar essa mesma história. Claro. Eu tenho certeza que nos próximos 5 anos, a gente vai contar uma história na mesma amplitude. E daqui 5 anos, vai demorar 3 anos. Com essa amplitude de tempo, né? Então... E, assim, dentro dessas barreiras que vocês encontraram, essas pequenas mudanças que foram acontecendo, Gabriel e Gilberto, que foram trazendo, tentando, artigos que foram publicando, que foram saindo, novos guidelines, enfim... Como que foi a adequação das equipes? Por exemplo, olha, o fisioterapeuta não faz mais isso, que nem você comentou, o fisioterapeuta fazia de tudo um pouco. O fisioterapeuta não faz mais isso. Mas como assim não faz mais isso? Da onde está escrito? Como que foi essa absorção das equipes ou do serviço? Você que chefiou vários serviços, como que isso deixou de falar assim, não quer fazer porque é estrelinha, né? Tá com rei na barriga agora, não quer fazer mais. Ou de você falar, não, é mais importante mobilizar meu paciente... né? Eu tirar ele do leito, fazer uma sedestação, do que eu colocar papel na impressora. Em outras palavras, ele tá te perguntando como é que você fala pro médico que você não vai acordar no meio da madrugada só para diminuir parâmetro ventilatório. Eu não sou da área, agora eu posso meter a boca. Cara, então, eu acho que o que aconteceu, né? Pelo menos é a maneira como eu enxergo, tá? Eu não sou dono da verdade. É sua prática, né? é só o seu dia a dia. Eu ia para os congressos fora, né? Conhecia, aí eu ia conversar com as pessoas, eu queria conversar com os palestrantes e tal. E aí eu fui fazendo amizade, né? E o primeiro passo foi trazer gente de fora para falar isso,
né? Legal. Então, eu conheci muitas pessoas trazendo as pessoas para cá. Então, veio o Alexandre Luque, veio o Marcelo Beraldo, né? Veio o Lucas Yutaka, veio um monte de gente que eu trouxe para cá para a gente fazer os eventos tal, e eu fui aprendendo. Na verdade, a gente teve um evento da AMIB aqui antes, em que veio um fisioterapeuta da Bahia, né? Que é o Antônio Carlos Duarte, né? Uhum. E o Duarte falou no evento que o que a gente fazia não era fisioterapia, que aquilo ali não servia, né, questionando a fisioterapia respiratória e falando que tinha que fazer aquilo que ele estava fazendo no serviço dele. Ele sempre foi uma pessoa muito polêmica, assim, mas aquilo que aconteceu na frente de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, né, daqui, aquilo abriu minha cabeça, me sacudiu, assim, aquilo... da maneira dele, né? Ele é um cara muito polêmico, às vezes Sim. ele é Muito muito incisivo. Sim. Então, aquilo ali abriu minha cabeça. Assim, talvez ele tenha razão nisso. Ele trouxe os artigos, começou a falar dos estudos tal, e do que estava acontecendo lá na Bahia, onde ele tinha um serviço. E eu fui atrás disso, em São Paulo, né? Enfim, conheci muitas pessoas que estavam falando da mesma coisa de uma maneira diferente, né? Menos... assim, menos... utilizando... Uma maneira mais maleável, assim. Um pouco de cuidado, né, ao abordar esse tema, mas mostrando que realmente aquilo precisava mudar. E aí, cara, quando você não tem experiência, você comete erros também. Então, eu cometi muitos erros, né? Assim, eu acabei indo gerir um grande serviço, né? E eu fui... convocado para fazer mudanças nesse grande serviço, né? Era um serviço que as pessoas têm uma história, as pessoas que estavam lá têm uma história, merecem respeito, né? Claro. Por tudo que foi construído. Mas eu cheguei lá com uma missão, né? Quem me pôs lá, quem me conheceu trabalhando em um outro hospital, me levou para esse grande serviço. E eu, algumas vezes, choquei, porque você pegava pessoas que tinham muitos anos de profissão fazendo aquilo, né? Então, manobrando, aspirando o doente, né? Usando o ambu e tal. E a gente precisava migrar, a gente precisava mudar, era um período de mudança, quebra do paradigma da fisioterapia na UTI, né? O fisioterapeuta precisava começar a se preocupar com a maneira como entrega o paciente, né? Depois que ele sai da UTI, né? Então, a questão da mobilidade do paciente, tudo isso era uma coisa nova lá, né? Aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Então, eu fui com essa missão e algumas vezes, com o desejo de fazer com que a coisa aconteça, a gente às vezes acaba usando uma estratégia errada, enfim, né? Isso é coisa que é o tempo que vai te mostrando, né? Então eu acabei criando alguns embates, né, com alguns colegas, com alguns colegas médicos, colegas fisioterapeutas, colegas enfermeiros. É claro que o meu saldo ele é muito mais positivo, acho que eu tenho 90% de carinho, de contato, de aprovação com a maioria das pessoas, mas, de certo modo, com algumas pessoas do serviço, eu acabei chocando um pouco, porque eu queria que as coisas acontecessem daquela maneira. E aí, quando o tempo vai passando, você vai aprendendo a lidar com as coisas e você vai entendendo que as coisas não têm que acontecer exatamente na hora que você quer, exatamente da maneira como você espera. Então você tem um foco, você tem que trabalhar e entregar aquilo de melhor que tem. Então foi muito difícil, porque a gente fazia na UTI uma fisioterapia de 50 anos atrás, né? Então, do começo da profissão, né? Do começo da profissão. Então a gente trabalhou bastante. Se você ter uma ideia, o serviço de fisioterapia nesse grande serviço, nesse grande hospital, era o único serviço de atenção ao paciente, direta ao paciente, que não tinha evolução no sistema, né? Então, todos os outros usavam o sistema... Tinha um relatório de evolução. Um relatório escrito, mal escrito. Então, assim, puramente para mandar para o faturamento e fazer aquilo ser pago. Então, por uma série de motivos, né, a gente acabou chocando. Houve um choque de realidade, né, e aí de interesses. Então, existiam pessoas que estavam realmente muito cansadas, já não queriam mais fazer aquilo. Também existiram pessoas que queriam fazer aquilo, mas tinham dificuldade. Falaram, pô,
parece que se eu não aspirar o doente, parece que eu não fiz fisioterapia, sabe? Essa foi a realidade que nós encontramos. E a gente estava tentando quebrar isso. Sim. Mostrar que o papel do fisioterapeuta dentro da UTI, ele é muito mais que isso, né? Então, teve muito médico que quis medir força em relação à ventilação mecânica e tal. E aí é muito difícil você estudar bastante, às vezes dominar mais do que o colega e dizer para ele que você não está ali para tomar aquilo, não é esse o interesse, né? O interesse é possibilitar para o paciente uma assistência melhor e fazer com que o colega entenda que eu preciso saber, por exemplo, ventilação mecânica, porque a hora que o doente acorda, eu quero que o doente acorde o mais rápido possível para colocar ele para fazer exercício, para colocar ele para recuperar ou minimizar a perda, né, diminuir os danos da UTI, né? E para fazer isso é muito difícil, porque no momento em que ele acorda é que vem a sincronia, é que vem então você precisa saber ventilação mecânica para conduzir o doente ali. Eu não quero tomar o lugar de ninguém, enfim, a maioria das vezes também eu digo 90%, 95% das vezes eu sempre me relacionei muito bem com os colegas médicos, tal, senão não teria chegado a lugar nenhum, né, em relação a esse tema, mas vez ou outra também houveram alguns embates, algumas situações que são corriqueiras, que hoje eu faria diferente. Eu acho muito ruim as pessoas que falam, não mudaria nada. Eu mudaria coisas, sim, né? Eu cometi erros, né? Eu tratei algumas pessoas de maneira que hoje eu não trataria, eu talvez usaria uma outra estratégia, mas são coisas que só a experiência, só o tempo e a vivência que me proporcionam hoje pensar dessa maneira. Então, foi mais ou menos assim. O tempo talha o bom guerreiro, né? É isso aí, não tem outra alternativa, né? Já dizia o Caetano, né? Tempo, senhor dos destinos, né? Enfim, acho que é por aí, né? Música. Música. Sempre. E aí, falando do tempo mais atual, falando em tempo ainda, no tempo mais atual, depois de todas essas barreiras que a gente já viveu, né? Toda essa evolução que foi indo da profissão, essa autonomia do profissional, essa busca já pela profissão, porque a gente observa que hoje tem grande parte já dos pacientes que procuram fisioterapia, né? Eles não esperam vir aquela receita do médico, que procurar o fisioterapeuta, tantas sessões, às vezes eles já buscam na internet, já tem um fisioterapeuta para chamar de seu, né? Igual, esse aqui é o médico da mamãe, esse aqui é o fisioterapeuta da mamãe, né? Já tem um profissional já que chama de seu. O tempo mais atual, né? Como é que foi para vocês, como que vocês viram a pandemia e a atuação da fisioterapia no modo geral? Isso falando tanto no ambiente domiciliar, clínica, hospital, como é que foi a pandemia no modo geral? E a repercussão disso? Acho que você viveu a pandemia na linha de frente aí, né? Eu vivi um pequeno pedaço, assim, da pandemia. Depois o meu serviço, os meus sócios, principalmente, trabalharam muito na pandemia, na linha de frente mesmo, né? Assim, e os nossos colaboradores, o serviço, enfim, eles trabalharam muito mais. Seria injusto dizer que eu fiz a mesma coisa, porque não foi, né? Eu fui para muitos lugares no estado para treinar equipes que iam. Eu preparei, o Ministério da Saúde fez um projeto em que, com Einstein, com o Sírio, em São Paulo, e com o HCOR. E aí o HCOR ficou responsável pelo Mato Grosso do Sul para treinar as UPAs, para treinar... E eu fui o profissional que fui para as UPAs, por esse trabalho com o HCOR, treinar os profissionais aqui. E depois, na pandemia, quando ela começou, eu estava no HU, né, no Hospital Universitário, então atendia ali no SUS os pacientes, mas depois ela continuou e teve um grande trabalho do nosso serviço feito pelos meus sócios, não por mim. Então isso é uma coisa importante de ser citada. Cara, a pandemia, assim, ela obviamente é péssima, né? Nós perdemos muitas vidas, né? Existem sequelas até hoje, ela virou palco de muita discussão política, enfim, né? Mas, quando a gente pensa, não sei se a palavra certa é legado, mas, assim, de alguma maneira, quando isso acontece, muitas coisas precisam ser revistas, né? Então, existem algumas coisas boas, eu vou dizer assim, não sei se é a melhor maneira de expressar isso, que aconteceram durante a pandemia. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Desde 2016, existe um estudo, o estudo Prozeva, né?
2016, se não me engano, tá? Onde eles conseguiram mostrar, finalmente, que a posição prona, né, em pacientes que têm síndrome do desconforto respiratório agudo, a posição prona, se feita num momento correto, utilizando parâmetros corretos, para uma população específica desses pacientes mais graves, enfim, dentro de uma janela adequada de tempo e tal, ela reduziu mortalidade. Já tinha muito tempo isso, né? E a maioria dos serviços brasileiros, por exemplo, não aplicava a posição prona. Tinha dificuldade de adesão. Era uma coisa que, como no passado, assim, existiram muitos... A prona teve sempre muitos altos e baixos, né? Então, vinha um trabalho de posição prona lá do grupo do Gattinone, na Itália, que mostrava que diminuía a mortalidade. Aí vinha um outro trabalho que mostrava que a prona não era a melhor estratégia, que era melhor recrutar, que era melhor fazer isso, fazer aquilo. Então, ela sempre flutuou muito. Então, eu me lembro de ver paciente de posição prona, né, quando eu fui trabalhar, e até na época da graduação ainda, como uma última estratégia. Esse doente vai morrer, então põe ele em posição prona, e aí o doente morria, né? Então, não funcionava, né? E aí saiu esse trabalho em 2016, o estudo Prozeva, mostrando que posição prona, para um determinado grupo, num determinado momento e tal, você consegue reduzir mortalidade. É uma estratégia adequada. E as UTIs brasileiras não faziam prona nesses casos, né? Então, assim, parece que foi ignorado isso. Quando veio a Covid, todo mundo correu atrás dos especialistas, porque a gente precisou treinar muita gente que não era da UTI. Sim. E aí a gente ouviu muitos relatos, o relato da Itália, relato dos Estados Unidos, relato de todos, muitos lugares, né? Mostrando que uma das estratégias que estava indo bem era a estratégia da posição prona, né? Então, os serviços aqui no Brasil, o surto ele aconteceu um pouquinho depois, a gente teve tempo. Então, os serviços se prepararam, eles estudaram posição prona, treinaram posição prona e nós fizemos muita posição prona nesses pacientes, né? E muitos pacientes sobreviveram também por essa estratégia. Não estou dizendo que é só isso. Só isso, claro, não. Mas, e aí as UTIs brasileiras finalmente parece, né, que aprenderam a usar a posição prona. Então, se você parar para pensar, assim, uma coisa ruim que é a pandemia, finalmente as UTIs brasileiras, no momento certo e tal, mudou a gente sabe que as pessoas hoje usam posição prona. Então, esse é um ponto interessante dessa discussão. Agora, do ponto de vista de atendimento direto aos pacientes, a gente teve a discussão da cloroquina e tal, e era uma discussão muito política, né? Sim. E muitos pacientes deixaram realmente de ir para o hospital no momento certo, porque ficaram tratando em casa. Aí, assim, eu não quero discutir esse aspecto, mas a gente sabe que muitos pacientes acabaram recebendo tratamentos inadequados, né, e acabaram agravando e chegando numa condição já difícil de ser revertida no hospital. Isso é uma coisa que aconteceu. Não quer dizer que muitos pacientes que foram vistos em casa e que foram tratados, enfim, não tenham tido bons resultados, né? Agora, eu vejo um lado muito negativo também, que foi um lado de que muita gente se aproveitou dessa situação para vender serviços ou vender a solução, sem saber se realmente aquilo daria. E muita gente enriqueceu, ganhou muito dinheiro nesse período, oferecendo um trabalho que às vezes não era necessário ou a gente não sabia se aquilo era correto ou não. Então, por um outro lado, existiu muita gente que trabalhou. Então, eu vejo a Covid como algo absurdo. Eu acho que não existe um relato, né, depois de Cristo, uma coisa que realmente impactou o mundo inteiro, né, como foi com a Covid, assim. E aí a gente tem coisas boas para tirar disso, tem coisas negativas, né? Mas, por exemplo, para a fisioterapia em terapia intensiva, eu acho que só reforçou, né, o fato de quão importante é esse profissional, seja para atender o doente que está ali na fase aguda, ou aquele que ficou com a sequela e que precisa ser atendido depois, ser reinserido para a sociedade, né, numa condição melhor. Agora, a pandemia teve muito aplauso, né, e
faltou o reconhecimento financeiro para os profissionais de enfermagem, médicos, fisioterapeutas. Então, isso é uma coisa a ser dita, né? Assim, todo mundo aplaudiu, todo mundo bateu, falou bem, né? Enfim, como vocês são importantes, como vocês são fundamentais. E a gente vê hoje que as coisas, elas esbarram ainda em uma série de questões políticas, tal, enfim. Então, o discurso ficou fácil, mas na hora de tomar decisões para melhorar a vida desses profissionais, enfim, as coisas não mudaram muito ainda, né? Pouco mudaram, O pessoal está mexendo com vida, né? Assim, a gente tem gente ganhando salário mínimo, mexendo com vida. É a pessoa que está cuidando de um familiar seu, de um ente querido, tal, que está lidando com vida e ele é muito mal remunerado. Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser modificada, né? E aquela vida, como diz aquelas frases, né? Aquela vida é o amor de alguém, né? Exatamente. É isso aí. E você, Gilberto, admitiu muitos pacientes que tiveram tempo prolongado de internação, que foram sequelados ali, que a gente sabe que o paciente de longo tempo de terapia intensiva, principalmente, né? E sai com sequela muscular muito importante. Você nessa parte hoje, que você atua como parte neurológica, você chegou a absorver muitos pacientes vindo do COVID, algum tempo, alguma sequela desse tipo? Olha, num primeiro momento, isso aconteceu bastante, né? A gente recebia pacientes que vinham tanto com sequelas de característica neurológica, né? Uhum. Por exemplo, a gente observou no primeiro momento aumento de incidência de AVC. O que eu observei bastante eram pacientes que estavam em tratamento de uma determinada condição neurológica e após ter pegado o COVID, Uhum. eles tiveram uma piora progressiva muito acelerada, tá? Mas, assim, a minha leitura disso, né, muita gente correlaciona muitas questões, tanto do COVID quanto, por exemplo, das vacinas, né? Isso a gente vê muito hoje, o pessoal falando assim, olha, eu não vou tomar vacina, porque a vacina, o pessoal está tendo muito AVC, né? E, de fato, a gente tem tido uma crescente de casos de situações neurológicas, principalmente numa idade mais precoce. Sim. Mas isso não é desde o COVID, né? Isso já vem acontecendo há um bom tempo. Se a gente for observar os hábitos alimentares e de status de doença acompanhado com a populacional, está acontecendo um boom há muito tempo já, né? Exatamente. E normalmente a pessoa vem ofendendo a vacina, né? Ela fala, olha só, isso está acontecendo, eu não vou tomar vacina, né? E aí é importante que as pessoas tenham essa leitura, né? Quando a gente avalia uma determinada condição, a gente às vezes olha para uma situação e tenta criar uma situação de causalidade, né? Uhum. Querendo dizer, olha, isso acontece por conta daquilo ali, né? Então a gente tem estudo de vacina, por exemplo, mostrando o tamanho do risco de eu desenvolver determinado desfecho, né? Sim. Tomando a vacina e comparando, por exemplo, o risco de eu ter esse desfecho se eu não tomar a vacina e eu pegar COVID, por exemplo, tá? E aí a gente vê que não existe muito essa relação. Pelo menos hoje ainda não tem muita evidência científica dizendo a respeito disso. Então, assim, no momento inicial, a gente recebeu muita demanda, tá? Agora, essas demandas, elas também já vinham crescentes em alguns outros momentos. Então, na minha opinião, eu não consigo fazer uma relação muito grande, tá? Hoje, dizer, olha, o cenário da neurologia, ele aumentou em decorrência da COVID, Uhum. tá? A gente tem a COVID, a gente tem mudança de hábitos alimentares, a gente tem pessoal consumindo industrializado, tudo que se come enlatado hoje em dia, né? Então, a gente tem muitas outras correlações para se fazer, tá? Agora, de fato, né, naquele momento inicial, principalmente, a gente recebeu muito paciente com muita sequela em decorrência do posicionamento da Prono, né? Uhum. Então, assim, é uma estratégia que foi muito bem indicada, né? Acho que talvez, não sei, eu não tive na linha de frente, mas eu acredito que na grande maioria das vezes muito bem indicada, mas que não estava livre das consequências, das sequelas, né? Por exemplo, o pessoal chegava muito com o pé caído, né? Com compressão do tibial anterior do nervo, tendo que fazer cirurgia para descomprimir, né? Provavelmente, aí mais uma vez, provavelmente relacionado ao posicionamento, né? Sim. Posso afirmar com certeza não, mas provavelmente. Então tem muito provavelmente no meio dessa história toda, tá? Verdade. Mas a minha percepção é que a gente teve uma crescente, claro que teve, porque a gente teve aumento de eventos doença. Sim. Tá? Se fosse por outras doenças, será que seria mais ou menos parecido com relação ao desfecho neurológico? Não sei.
Não sei. Mas o que eu sei é que a gente teve aumento de eventos doença, né? E, consequentemente, é meio que óbvio que a gente vai ter aumento de demandas, né? Que vem surgindo pra gente. A pandemia, ela talhou muito, né? Vários profissionais, né? Pessoal que eu tive colegas aí conhecidos que se formaram, foram trabalhar com Pilates, daqui a pouco o Pilates Studio teve que fechar por conta da pandemia, foi recrutada, foi absorvida por algum serviço hospitalar, foram fazer curso e teve esses treinamentos importantes. Então, eu acho que foi um momento de todo mundo que é da área da saúde, eu acho que até de questão humanitária, né? De regaçar as mangas e ir para dentro da frente, né? Um aspecto interessante, né? É que a pandemia chegou e a fisioterapia respiratória, ela cresceu com relação à área de atuação, né? Era imprescindível, né? Era essencial o serviço. As demais áreas, por exemplo, neurologia, elas passaram a não ser mais áreas essenciais. Então, por exemplo, a pandemia veio e fechou minha clínica por 3 semanas. Fechou tudo, né? Não veio e fechou minha clínica, mas fechamos. Por mais que eu continuasse atendendo, os pacientes não queriam sair de casa. Então, eles queriam ficar dentro de casa, não quero pegar Covid. Isso tem impacto, né? E o impacto disso foi absurdo. Então, enquanto eu posso te afirmar que o impacto daqueles que vieram do Covid, né? Eu não consigo afirmar com certeza algumas relações. Eu posso te afirmar que o impacto do deixar de fazer a fisioterapia, não estou dizendo que naqueles momentos eles deveriam fazer. A gente teria que pesar o risco-benefício. E eu realmente acho que o risco de se fazer era maior. Então, o benefício maior estava em ficar em casa. Mas o impacto de não se fazer a fisioterapia neurológica se mostrou muito grande. A gente teve pacientes aí que pioraram muito. Alguns pacientes por ter deixado de fazer. Alguns pacientes que pioraram tanto funcionalmente que não conseguiram se recuperar até hoje no pós-Covid, porque perderam time de recuperação, né? Ficaram ali parados, né? Imobilizados e chegaram num ponto que, olha, tem coisas ali que a gente já se transforma em deformidade, né? Então, infelizmente, isso aconteceu. Então, assim, o impacto dentro da reabilitação das áreas que não estão relacionadas à grande área da respiratória, eu acho que veio do não fazer, né? E nos mostrou realmente a importância de se fazer. Então, a gente tirou a fisioterapia, a gente viu o que acontece quando se tira. E você falou a respeito de treinar as pessoas, né? A gente teve tempo aqui no Brasil para ver, por exemplo, na área da UTI, por exemplo, o surto começou em Wuhan, né? Na China. Novembro, e né? eles tinham um costume ali nas férias de viajar ali para a Itália, né? E aí eu me lembro perfeitamente, foi quando a gente realmente começou a prestar atenção na Covid, quando a Itália entrou em colapso, né, de saúde, né? E o que a gente viu de relato, né, é que os profissionais intensivistas se contaminavam, né? E aí eles não podiam mais estar na linha de frente. Então vieram pessoas sem treinamento adequado para a UTI. Isso, obviamente, impactou nos desfechos negativos, mortalidade. Claro. Enfim, essas pessoas que vieram treinar, a gente viu que lá faltou recurso. Então, por exemplo, usavam muita VNI. Então, muito paciente usou ventilação não invasiva por um tempo a mais do que deveria. Já deveria ter sido entubado de forma não precoce, mas no tempo, né? No tempo. Então, isso gerou também viés do ponto de vista assim, olha, no começo eu me lembro, né, os pacientes, se não responder o VNI, tem que entubar precocemente, intubação precoce, né? Porque a gente tinha esses resultados, mas existe uma série de variáveis ali, né? Que as pessoas que estavam cuidando desses pacientes não eram intensivistas, né? Seja na medicina, na área médica, enfermagem, enfim. Então a gente também adotou, e a gente sabe que entubar muito precoce, a gente tira a possibilidade de alguns pacientes que teriam condição de não serem entubados, né? Usar outros recursos. Então, assim, a gente foi aprendendo, né? Aprendendo no meio do caminho. O Brasil teve a oportunidade de ter mais tempo para que o surto realmente acontecesse aqui. Então, a gente acompanhou. E aí, os especialistas conseguiram ganhar informações, né? Com tempo para poder desenhar para a gente mais ou menos o que seria, né? Conseguir entregar mais conhecimento, Mas né? quando aconteceu, né? Assim, a gente faltava gente capacitada. Eu tenho certeza que muita gente
não teve a oportunidade de ter um tratamento adequado, né? Sim. Não tinha recurso, não tinha equipe qualificada e acabou tendo desfecho negativo, né? Porque realmente foi uma coisa assim inimaginável, né? Então, por mais tempo que o Brasil tenha tido, né? E mais organizado tenha sido o serviço, que eu não sei, enfim, acho que no Brasil tudo demora um pouco mais, né? Brasil. A gente podia ter tido resultados melhores, sabe? Então, enfim, aí também tem um monte de outras questões que Muitas. acho que não cabe a discussão aqui, né? Tá certo. Bom, pessoal, a gente vai estar se encaminhando para a nossa reta final do nosso bate-papo. E aí eu queria, com toda essa bagagem de vocês, deixasse um recado pra gente. Um recado não, na verdade, é um questionamento de vida. O que a fisioterapia, a profissão, mais ensinou a vocês? Aí como pessoa, como mudança de personalidade, talvez nas evoluções dos pacientes, nas conquistas diárias dos nossos pacientes, naquele paciente que estava... A gente conseguiu mudar o desfecho clínico dele. O que a fisioterapia já conseguiu ensinar para vocês? O que mais ensina diariamente para quem o Gilberto está atendendo todo dia aí? Cara, eu acho que a fisioterapia fala muito sobre empatia e resiliência, né? É o momento que a gente consegue estar do lado do paciente, olhar um pouquinho para a vida dele, e às vezes a gente reclama, né? De coisas que estão acontecendo, pô, a vida é difícil, isso, aquilo. Ensina a gente a ser grato, né? Cara, a hora que você olha um paciente, né, da área respiratória lá, né? Quando eu tava lá, olhava um cara no leito, família chegando, chorando, né? Hoje, com a neurologia, eu vejo um impacto funcional, né? Eu mudei meu perfil de atuação. Uhum. Antes eu via muita gente morrendo, hoje eu vejo pouca gente morrendo. Mas hoje eu vejo muita gente que poderia ter morrido, não morreu, e agora tá ali e fala, cara, eu tava ali ontem e eu tenho uma vida inteira pela frente, eu tenho filhos para criar, eu tenho uma família para sustentar, e de repente o cara teve um AVC ou fez uma lesão medular, e agora tá numa cadeira de rodas, impossibilitado de trabalhar. E aí você chega lá e fala, cara, olha só, que você começa a se colocar no lugar dessa pessoa, e aí nesse momento, se você não tiver empatia para entender que você tem que fazer o que você puder, o que você precisar para essa pessoa. Isso envolve desde de você estudar, sentar a bunda na cadeira, estudar, ir atrás das melhores práticas para ajudar essa pessoa, né? E a resiliência, né? Que você tem uma pessoa que está o tempo todo tentando desistir. Na neurologia é assim, né? Lá na clínica, hoje eu trabalho com a neurologia lá na clínica, o setor de neurologia. A gente está o tempo todo tentando avaliar a capacidade do paciente de retenção, não só no serviço. Eu não quero que o meu paciente fique ali dentro e eu não quero perder o paciente, né? No sentido de que, olha, esse cara chegou um momento, resolveu não fazer mais fisioterapia. Uhum. Eu quero que o paciente se mantenha dentro da minha clínica e, ao mesmo tempo, se mantenha engajado com as minhas estratégias. Porque Claro. tem paciente que não vai embora, continua fazendo, vai lá, paga, só que o paciente já se perdeu. E aí, nesse momento, esse cara não tem mais resultado. E esse cara pode passar a vida inteira ali. Mas a gente precisa tentar trazer esse paciente no sentido de engajá-lo o máximo possível para que ele possa ter o máximo de resultado possível. Então, muitos pacientes nos ensinam muito com relação à resiliência. Tem paciente que eu olho e falo, cara, eu não teria força desse cara, né? E tem pacientes que estão lá embaixo, que eu preciso falar, eu preciso dar força para esse cara. Então, a gente está brigando o tempo todo com relação a isso. Sabe? Então, acho que empatia e resiliência, né? Você olhar para o outro é uma coisa que a gente aprende muito com fisioterapia. Empatia e resiliência é o segredo, né? Bom, eu não tenho, depois disso, tenho muita coisa a acrescentar, né? Sempre Assim, eu acho que é isso, exatamente isso. Se eu puder falar alguma coisa, assim, eu diria para os profissionais e para aqueles que serão profissionais, né? Então, para os acadêmicos, assim, não desistam. A fisioterapia, ela é uma profissão muito jovem ainda, em comparação às outras. Existem muitos desafios, a questão da valorização do profissional é uma coisa que a gente está longe de estar aonde merece. Então, assim, não desistam, trabalhem firme e forte pela fisioterapia. Ela muda a vida das pessoas e ela tem que mudar a sua vida se você se dedicar também. Eu acho que é fundamental a gente pensar nisso, né?
E resiliência, mas principalmente dentro da UTI, é muito corriqueiro a rotina, ela deixar a gente, às vezes, meio anestesiado para as coisas, né? Então, não se esqueçam nunca que a pessoa que está ali, eu posso falar, eu passei recentemente, né, pela experiência de ser paciente, de estar do outro lado, no tratamento do câncer, fiquei na UTI 3 dias, graças a Deus não em estado grave, mas experimentar aquilo. E eu fui muito bem atendido, não tenho nada para dizer a respeito, mas é muito comum a gente ver, às vezes, as coisas acontecendo no automático, a gente falando coisas na frente do paciente, não se importando exatamente com aquilo que é falado, sabe? Parece que a gente, às vezes, se esquece. É tão corriqueiro, é uma coisa que é tão batido, você sai no plantão, vai para o outro, no outro hospital, tal, é uma coisa cansativa. Então, a gente vive a vida naturalmente dentro da UTI, mas não pode se esquecer que ali dentro, no hospital, né, na enfermaria, enfim, na clínica, né, no ambulatório, existe uma pessoa ali que está batalhando por alguma coisa, existe uma família que está angustiada, esperando notícia, querendo... Então, cuidado com aquilo com a maneira como vocês lidam com isso, porque a gente trabalha com vida e isso é uma coisa que tem que ser levada a sério, assim, tem que ser levado com a máxima competência, mas também tem que haver muito cuidado, muito amor no que faz e muita compreensão também. Às vezes tem o paciente que incomoda um pouco mais, tal, mas a gente tem que entender o momento em que ele está vivendo, se colocar no lugar. Se colocar no lugar é fundamental, né? Primordial. E não desistir. A nossa profissão é linda, ela tem muita coisa ainda para a gente lutar. A área hospitalar, a fisioterapia hospitalar, eu posso dizer, é a área que mais emprega fisioterapeutas no Brasil. Então, eu vejo, claro, uma migração de muitos intensivistas ou para reabilitação cardíaca. E foi impressionante agora no CIFIR, né, no Simpósio Internacional em Brasília, ver a sala de cardio lotada, que bacana. Ver a sala de pediatria lotada, né, ver a sala de fisioterapia respiratória nos distúrbios do sono cada vez mais cheia, uma sala de atenção primária funcionando. E eu me impressionei muito com o fato de ver uma coisa que não acontecia nos anos anteriores. A sala de terapia intensiva, né, com vaga para se sentar. Então, assim, tinha um pouco menos gente do que o de costume. Então, eu vejo uma migração dos profissionais indo para atender a população, entendendo que é importante atender a população. Mas não se esqueçam, o doente grave passa na terapia intensiva e nós precisamos ter gente boa, capacitada e que receba o devido respeito, porque ali dentro esses doentes são salvos, a gente diminui a repercussão da internação na fase crítica e de lá a gente encaminha ele para os pacientes que vão ser atendidos nos ambulatórios e que aconteça cada vez mais. Perfeito. Pessoal, nós temos um momento aqui que a gente faz uma brincadeira, como se fosse o Raul Gil, do Tira o Chapéu. Uhum. Tem que dançar não, né? Não, imagina. A gente fala o nome de um escritor. Não, tô brincando. A gente fala um tema... Tem que mexer no cabelo? Não vai ter precisar. Isso seria um problema grave para nós dois aqui. Né? A gente fala um tema que geralmente é muito discutido na nossa área, tá? Na área da saúde. E para vocês, dentro da prática clínica de vocês, do dia a dia, da vivência, vocês falam se tá dentro ou tá fora. Se vocês quiserem discorrer um pouquinho sobre, tá? Então a gente vai falar do tema. Gabriel, tô dentro ou tô fora? Tô dentro, William. Isso aí para mim é isso e tem que ser... A ciência já provou isso, eu faço isso, dá certo. Ah, não, para mim não dá, tô fora, por isso, tá bom? Beleza? Vamos lá. Mobilização precoce, Gabriel. Dentro ou fora? Dentro até o osso. Se enquadra também, Giba, pra você? Dentro. Ótimo. A primeira é sempre só pra dar não tem como estar fora. Isso não tem como, né? Escrever um artigo científico. Cara, dentro ou fora? Dentro ou fora? Para quem tem o desejo real de fazer ciência, dentro. Para os aventureiros que só quer aparecer ou
fora. Isso é para quem quer fazer de verdade, fazer a diferença, viver disso. Hoje tem muita gente que tá lá se aventurando para uma coisa que sabe que não é aqui. Então, para esses, fora. Para o resto, dentro. Isso. Com Concordo, seriedade. cara, concordo. Eu acho que tem galera que faz por fazer mesmo, né? E o problema é que a gente vai ler o que eles fazem, né? Por exemplo, eu hoje em dia tô fora, mas eu vou ler o que é escrito. Você vai sentar para você ler Eu o que vou sentar e vou ler. Então eu vou ser prejudicado se quem não fizer direito fizer. Eu acho que esse é o objetivo de Então, quem quer, né? Sim. Produza para quem está atendendo, produza com qualidade para quem está atendendo, replicar aquilo que você está Seja produzindo. resolutivo, né? Hoje não é minha realidade, né? Hoje não é meu dia a dia. Eu quero que seja daqui a um tempo, por exemplo. Eu vou chegar no momento, talvez, de querer isso, mas não é minha realidade. Mas eu vou ler. Hoje Sim, eu leio. a gente consome, né? Exatamente. Você imagina você pegar um manual de instrução todo ao contrário do produto, cagado. né? Então é mais ou menos isso, né? Eletroestimulação, senhores. E aí? Dentro, por vários motivos. Controle da dor, dos pacientes oncológicos, dentro da área hospitalar, dentro da UTI, fortalecimento, a gente tem bons resultados. Eu ouvi um grande amigo, que é uma grande referência no Brasil sobre eletroestimulação em UTI, sendo criticado por uma profissional de fora do país, né? Muito conhecida, muito respeitada, e acho que em alguns lugares o conceito ele está equivocado. Para de falar que isso daí vai resolver. Não. Isso é um trabalho coadjuvante, sabe? Eu acho que tem muita ciência por trás disso, tem muita coisa acontecendo. Então, para UTI, para o hospital, para o paciente oncológico, para o cardiopata, totalmente dentro, tem muito trabalho, tem muita pesquisa mostrando benefício. Só não pode trocar isso, né? E não evoluir o seu doente. Acho que eu, no meu caso, totalmente dentro. Gilberto. Cara, tô dentro também. Hoje em dia, grande tema dentro da reabilitação neurológica é espasticidade, né? Muito. E esse é uma baita de uma barreira, né? Porque a prática dentro da espasticidade, na grande maioria das vezes, hoje ainda é tratada como a terapia de 50 anos atrás, né? Por exemplo, alongamento, né? E alongamento não tem desfecho para espasticidade. E tem um estudo recente que tem mostrado, na verdade, uma revisão recente que tem mostrado algumas utilizações da eletroestimulação para auxílio da espasticidade quando utilizada de forma adjuvante em algumas terapêuticas. Agora, o paciente pode fazer em casa. Então, assim, eu não perderia meu tempo terapêutico fazendo eletroestimulação no meu paciente. Então, eu tô fora dentro da clínica e tô dentro fora da clínica. Entendi. Então, assim, dependendo de como for. A terapêutica é vantajoso para o paciente, né? Sim, mas pode ser. Você fala... é igual gelo, né? Eu não vou receber um paciente na minha clínica para botar 20 minutos de gelo. Eu vou pedir para ele fazer em casa. Faça em casa. Então, existem formas de tratar a eletroestimulação dentro da neurologia. Só ponderando isso e trazendo para o adulto, tá? Por exemplo, na UTI, a gente tem muitos casos de pacientes que não têm condição de cooperar, porque estão entubados, estão em coma, enfim. Uma série de motivos. E por que não eletroestimular eles, desde que não haja nenhum risco, né? E tentar manter ao máximo condição neuromúsculo-esquelética desse paciente, para que quando ele acorde tenha uma condição melhor de ser mobilizado. Então, acho que, principalmente dentro da UTI, o foco é esse, né? Maravilha. Empreender, senhores. Tô dentro, não posso falar que tô fora. Muito dentro, né? Não tem como, né? Larguei o serviço público, deixei de ser funcionário já há algum tempo. Acho que empreender é muito mais do que ganhar dinheiro. É uma responsabilidade enorme. Nosso serviço tem mais de 80 colaboradores que dependem da maneira como a gente conduz o serviço. Então, mais de 80 fisioterapeutas e funcionários administrativos que dependem desse serviço. Então, no trabalho da Pulmonar, por exemplo, que é o nosso trabalho, mais do que ganhar, mais do que produzir, elevar a fisioterapia para um outro patamar aqui na nossa região e cuidar, né, prover condições de trabalho melhor para uma série de profissionais. Nem sempre a gente consegue, às vezes depende do modelo
a gente não consegue atingir exatamente o que a gente gostaria. Às vezes um ou outro acaba não ficando tão satisfeito, né? Normal, né? Isso faz parte do serviço, mas eu olho de um modo geral e vejo que eu sou outra pessoa depois de empreender, depois de ser empreendedor. Acho que o empreender vou colocar inovar no mesmo pacote aí, né? Aí não dá para a gente passar dia após dia fazendo a mesma coisa com o paciente, por exemplo. Né? Eu preciso no mês que vem ser alguém melhor do que eu fui hoje. No outro mês ser alguém melhor, inovar a todo momento, entendendo que aquilo que a gente comentou ali, um pouquinho para trás, né? Que os anos se passam e as coisas evoluem de forma mais rápida. Né? Então eu vejo que a fisioterapia que eu fazia lá em 2012 é muito diferente da que eu faço hoje. A que eu fiz no começo no ano passado é diferente da que eu faço hoje. Né? Então todos os dias eu preciso olhar um pouquinho para isso e entender que eu preciso inovar a todo momento. E o empreender, ele envolve vários outros conceitos que estão fora da área da saúde, né? A gente vive muito isso, né? Hoje a gente não consegue olhar só para a parte clínica, né? Então, a gente precisa saber um pouquinho de administração, um pouquinho de conta, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de outras coisas, para que a gente possa criar serviços e fazer o que o Gabriel falou, né? A gente vai empregar muitas outras pessoas, né? E se eu não souber empreender de forma adequada, eu vou criar um serviço que não é um serviço muito adequado também. Então, eu acho que empreender e inovar totalmente dentro. Perfeito. O curso de graduação na fisioterapia é EAD. Dentro ou fora? Totalmente fora. Acho que o EAD se encaixa para algumas áreas, né? Eu tenho, por exemplo, um sobrinho que tá terminando um EAD dele na Universidade Federal. Ele vai mexer com computação e tal. Acho que é uma coisa que lidar com a pessoa, pegar no doente, tocar a vida das pessoas, enfim, é impossível em qualquer área, seja na fisioterapia, enfermagem. Imagina um curso de enfermagem onde as pessoas tocam os pacientes o tempo inteiro, dependem, né? Pulsionam. Punção, tudo, desde do cuidado mínimo, né? Banho, até os cuidados mais técnicos, fazer isso de forma não presencial, acho que é um absurdo. Sou totalmente contra. É contra a pergunta? Fora. Fora. Tô totalmente fora. Olha lá, Gilberto. O contato com o paciente nunca tem como ser feito à distância. Então, o ensino à distância, acho que o próprio nome diz, né? Se você conseguir tocar seu paciente à distância, eu tô dentro. Você vai conseguir, não, eu não vou, então eu tô fora. Você pode até justificar, falar, olha, mas tem o teleatendimento, tem que só. tomar a medicação, olha, às vezes, mas para funcionar você para tomar a medicação, você vai precisar de alguém ali. Olha só, tem fazer. coisas tem módulos aí, tem partes desse conceito de EAD que não são ruins. Né? Até com as matérias que fazem sentido, né? Mas é uma discussão bem grande a respeito disso. A educação. Pós-graduação, EAD e tal, sabe? Sim, claro, sou a favor. O modelo de educação formal hoje, sim, eu tenho muitas restrições com o modelo de educação formal. Então, assim, para mim é um bate-papo de 2 horas. Fácil. Isso daí, facinho. Então, eu prefiro só dizer que estou fora. Perfeito. Para finalizar, home care para vocês, atendimento domiciliar. Gabriel. Cara, é uma coisa que precisa ser melhor explorada pelo serviço público. Eu acho que os gestores públicos precisam entender que a gente tem que dar atendimento para uma gama de pacientes que não tem condição de ir para a clínica, que não tem condição de procurar um serviço externo, né? Então, é fundamental. No privado, também é uma área onde muitos profissionais vivem disso, obviamente vivem com recursos daqueles pacientes que têm uma condição melhor, né, e que conseguem pagar um tratamento. Eu acho que é muito bom, eu acho que é promissor, emprega muita gente, existem empresas que têm o perfil de atender só o home care. Eu acho que é uma maneira do profissional também viver, né, às vezes ele tem só um emprego, precisa melhorar a remuneração, tal, a renda dele. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu estou dentro do home care, com certeza, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados com o home care. Eu acho que a gente precisa entender, o paciente, às vezes, ele precisa de um serviço
específico, profissionalmente falando, ele precisa de um especialista, e às vezes o home care não fornece isso. Agora, para chamar a atenção a respeito do tema, principalmente políticas públicas, né? Eu acho que isso daí define, a gente precisa ter mais home care bem feito, porque eu vou dizer para você, uma experiência de um dos meus sócios, do Rodrigo, enquanto esteve na prefeitura, e nossa experiência em ter atendido uma empresa de home care e tal, a gente vê que, às vezes, a maioria dos pedidos, né, tem que aumentar a fisioterapia do paciente tal, fulano de tal, né? Por quê? Nós estamos tendo problema. Por quê? Porque o paciente não está sendo aspirado. Então, aí você descaracteriza, né, a necessidade da profissão. Exatamente. Acho que a gente precisa realmente enxergar, e aí a experiência do Rodrigo, que eu citei, é muito válida, no pouco tempo em que ele ficou na prefeitura, de dizer assim, olha, esse paciente, porque você tem um número pequeno de profissionais para atender uma demanda enorme. Então, não é priorizar, mas é você conseguir mostrar que, de repente, esse paciente vai se beneficiar muito pouco do cuidado, ou o que eu fizer com ele talvez impacte muito menos do que se eu gastar mais tempo com esse. Então precisa ter gestão, né, para fazer o home care no serviço público, principalmente, né? Acho que eu vou me estender muito se eu falar, mas resumidamente eu tô dentro do home care. Eu acho que a parte é muito diferente o home care da área respiratória com a da área neurológica ou outras áreas que demandam menos cuidados mais relacionados a suportes de vida. Não sei se é assim que eu posso chamar, né? Sim, Gabriel citou a questão de aspiração, né? É bastante diferente. Mas o home care é um tema que as pessoas procuram muito home care lá na clínica também. E eu tento sempre trazer para a clínica o paciente. Dentro da reabilitação mais, não necessariamente a neurológica, mas a funcional, o home care ele nunca vai ter um ambiente preparado para o paciente. Então é importante dizer que resultados eles serão reduzidos com relação ao ambiente preparado, o ambiente clínico. Né? Agora, é válido, é importante? É importante, mas eu vejo o home care muito mais como um formato em que a gente tem que modular comportamentos, gerenciar dia a dia e modular o ambiente do paciente. Dessa forma, a gente consegue ter muitos resultados bastante satisfatórios e muito interessantes. O que é feito hoje em dia não é isso. O que é feito é um home care em que o fisioterapeuta vai lá, faz algumas estratégias, algumas técnicas que são comparadas ao que é feito na clínica, mas de uma forma muito mais pobre, porque eu não tenho espaço preparado para isso. Então os recursos materiais para isso, né? Às vezes. Então eu vejo home care como uma forma da gente fazer uma gestão do cuidado. Né? A gente modula o ambiente, a gente ajusta comportamento, tenta monitorar uma série de comportamentos. Hoje em dia a gente está nessa era, né, de conseguir monitorizar muita coisa dos pacientes. Eu tenho falado muito pessoal sobre isso lá na clínica. A gente tem dado o tempo todo nos dizendo sobre muita coisa. Sim. Então, e é totalmente factível que a gente faça muitas dessas coletas com o paciente no home care. Não é o que a gente observa, né? Os serviços de home care não fazem isso. Os serviços fazem um atendimento básico, né? Como o Gabriel falou, muitas vezes eles são sobrecarregados. A gente tem um grupo que está relacionado a políticas públicas, né? E a gente tem a parte privada, é totalmente diferente. Mas normalmente é um serviço sobrecarregado. O pessoal vai lá, faz o básico, dá uma maquiada e aí diz que está resolvido. Então, eu estou dentro, mas com uma proposta muito diferente do que é feito hoje. Do que é aplicado hoje em dia. Mais relacionada a modulações. Posso fazer um paralelo a isso? Claro, por favor. Eu vou participar aqui do evento da Sociedade Brasileira de Medicina de Urgência. E é uma das coisas que eu vou falar sobre o fisioterapeuta na unidade na área vermelha, né? Na emergência ali, no pronto-socorro. Ora, se no Brasil todos os pacientes que precisam estar na área crítica tivessem a área crítica disponível, o pronto-socorro, a área vermelha, nem existiria, talvez. Talvez só para fazer não existiria, não. Ela existiria, né? Porque precisa fazer o atendimento inicial. Mas o que a gente tem hoje, em muitos serviços públicos, uma UTI mal formada, mal montada, porque não tem tudo que tem dentro de uma UTI, atendida por profissionais que estão fazendo ali a emergência. Porque o paciente está aguardando uma vaga, ou ele está esperando alguém sair ou morrer, para ele poder subir e fazer o lugar. Então, quando você pensa eu sou a favor, claro que eu sou a favor do fisioterapeuta na emergência, mas eu acho que essa discussão hoje, ela gira muito em torno disso, dessa realidade
e que não é uma realidade adequada. A mesma coisa é o home care, né? Assim, o cuidado em casa, principalmente no serviço público, é para atender uma demanda. Geralmente, ele está vinculado a uma demanda judicial, né, associada. Tá? Então, assim, a gente sabe que a gente tem que caminhar muito ainda nessa área, na área da assistência, do atendimento dos pacientes nessa área, né? Assim, a gente precisa ainda pensar muito a respeito disso, evoluir muito para que a gente tenha, de fato... Agora, tem muito paciente que não consegue ir para a clínica, porque não tem condição financeira. Então, talvez, por esse motivo, sim, né? A resposta é sim, dentro, Perfeito. né? Então, senhores, o papo foi interessante, foi muito bacana até aqui. E a gente gosta de deixar sempre uma mensagem final dos senhores, tá? E a gente criou um cenário hipotético, onde a gente conseguiria falar com todos os nossos formandos, acadêmicos, e como se fosse se existisse um grupo de WhatsApp deles, vocês colocariam sua mensagem lá, mensagem do Gabriel Rapelo, depois ele seria do grupo. Pode ser uma mensagem polêmica, uma mensagem de apoio, pode ser uma mensagem que você leva durante a carreira, uma mensagem que você leva durante a vida. Mesma coisa pro Gilberto, uma mensagem e depois vocês vão sair desse grupo, tá? Se vira, pequeno gafanhoto, é com vocês. Ou se vocês preferirem ficar no grupo para depois uma possível discussão também, aí... Cara, lá atrás eu ouvi que a fisioterapia era a profissão do futuro, né? Eu não acreditei, na verdade, lá atrás. Mas hoje o que eu poderia dizer é que realmente é a fisioterapia do presente, né? A fisioterapia evoluiu muito, cresceu muito. O Gabriel falou, e é uma verdade muito grande, que a gente está muito longe do reconhecimento que a gente mereceria, né? Mas é muito maior do que há 10 anos atrás, né? Hoje em dia, a fisioterapia ganhou muito espaço. As pessoas, quando vêm quando nos procuram, elas têm a real percepção da importância do que a gente faz, né? Então, eu acho que a fisioterapia ainda, apesar de ser uma profissão do presente, ela ainda tem um futuro muito brilhante pelos próximos anos. Eu acho que de quando me disseram que a fisioterapia era a profissão do futuro, ela chegou na metade do caminho. Então, na minha opinião, ela tem mais metade do caminho, pelo menos, para percorrer. E uma coisa importante, que é a dedicação e respeito pelo paciente, total. Eu falo assim, dedicação e respeito não é atender o paciente, é atender o paciente da melhor forma possível, né? Porque no dia de amanhã, nós poderemos ser o paciente, né? E pode ser que a gente tenha um fisioterapeuta olhando para a gente, nos atendendo, e nesse momento o que a gente vai desejar é que ele faça o melhor por nós. Então, acho que seria isso. Perfeito. Cara, o que eu deixaria para quem está começando, eu acho que faça aquilo que é correto, mesmo que não te traga benefício algum. Não vá pelo caminho mais fácil ou aquele que vai te dar vantagem se você enxerga ali que existe alguma coisa errada acontecendo. Faça a coisa correta. Se dedique à sua profissão, estude, ouça os seus pacientes, ouça os familiares, ouçam os seus colegas, os colegas mais experientes, se dediquem e procurem fazer a coisa certa, sempre. Acho que é isso. Deus vai abençoar você, independente do que você acredita, eu acredito muito. Deus vai abençoar você no momento certo, na hora certa, e que você consiga atingir os teus objetivos de vida, não importa quais são, fazendo a coisa certa. É isso. Perfeito. Tchau, tô saindo do grupo. Perfeito. Bom, senhoras e senhores, hoje agradecer mais uma vez vocês, tá, doutores? Vamos bate-papo. Valeu, cara. Foi muito legal, cara. Bacana. Pô, parabéns. Pode acontecer mais vezes, hein? Parabéns para vocês pelo trabalho, né? Assim, é uma coisa que a gente, todo mundo vive vendo, assistindo os podcasts ou ouvindo. Sim. Pensa nisso, né? Pô, isso seria uma coisa muito legal. A gente tem visto já algumas pessoas. Certo. Mas sentar, trabalhar, pôr a mão na massa para fazer acontecer.
fazer acontecer. É muito difícil. A gente sabe que é difícil, que despende de tempo, de trabalho, de dedicação. Então, eu só quero parabenizar você, agradecer mais uma vez o convite. Um abraço para todo mundo do grupo. É uma honra. Eu gostaria de lá atrás poder ter tido a oportunidade de ouvir profissionais, né? E a gente está aqui sentado falando para a galera aí que está por aí, está se formando. É uma oportunidade de entender um pouquinho por trás dos bastidores. A gente nem sempre tem essa oportunidade. Sim. E é muito legal que isso continue, né? Tem profissionais excelentes aqui na nossa região, na nossa cidade, colegas, né? Que têm experiências diferentes. A nossa experiência não é a melhor do mundo, não é pior, não é a mais correta. Sim. É a nossa experiência. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. É que às vezes qual que é a ideia principal, né? Porque às vezes o profissional, né, o colega que está se formando, ele tem a referência do professor, do acadêmico. E geralmente os professores acadêmicos, muito difícil eles estarem na linha de frente fazer atuando. um corte aqui, ó. Professor acadêmico, saia do seu castelo de marfim. Mentira. Eu tô brincando. Mas é que hoje eu vejo os professores mais atentos a isso, né? Assim, antigamente parece que eles ficavam ali em cima mesmo. Existia muito isso, né? Olha, eu sou intocável, Mas, de fato, é assim, o aluno ter o acesso através do podcast a profissionais com tempo, que não estão na academia, né? Já estivemos, né, juntos e separados, mas não estamos, assim, diretamente na academia. Então, faz toda a diferença. Muito legal o podcast. Sei. Parabéns. Senhoras e senhores, Dr. Gilberto, proprietário da Clínica Abilis e responsável pelo setor de fisioterapia neurofuncional adulto. Dr. Gabriel Rapelo, diretor executivo do Grupo Pulmonar. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Ficamos Valeu. aqui com o QualiFisiocast. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Isso aí.